sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar, você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu, para papapá, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu corro e fujo dessa sombra, em sonho vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Vai. E eu, para papapá, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. É isso aí, galera. E nesse clima de muita música boa, dessa energia, desse astral maravilhoso, que nós vamos começar esse terceiro episódio do Especial Saúde aqui do Café com Discord. Hoje nós estamos tendo a honra de ter como trilha musical do programa o Eduardo Cardoso, que é um querido, é um músico com um histórico aí de mais de 20 anos de experiência, mais de 500 eventos gravados já no nosso município. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença hoje. Eu que agradeço. Obrigado, Jean, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui nesse projeto que é recente, mas eu tenho certeza que vai impactar muita gente aí positivamente, né? E fico muito feliz de participar e trazer um pouquinho de música e da minha história aí para vocês. Muito obrigado. Quero já dar um spoiler aqui. Nós vamos fazer um episódio especial só com o Eduardo Cardoso, um episódio só para ele, que vai ser o quarto episódio dessa temporada. Mas vamos lá, o grande motivo dessa entrevista hoje, desse episódio, terceiro episódio. Então chega para cá minha convidada, a doutora Lígia Tereza. Muito bem-vinda! Obrigada! Que honra poder recebê-la aqui na Fazenda Valmauri, que é a apoiadora principal desse programa, nesse espaço belíssimo, esse cenário maravilhoso e um dia encomendado por Deus. Quero que você fique à vontade, sinta-se em casa como eu já estou me sentindo em casa. Eu já estou até meio folgada com o pessoal aqui, já é minha segunda casa. Vamos agora para o bloco das entrevistas? Temos muito hoje para conversar. Lá. É isso aí, bastante coisa interessante nesse lugar lindo, super aconchegante. Adorei, gratidão pelo convite. Imagina. Feliz em poder trocar um pouquinho, né, da minha história, daquilo que eu vejo sobre saúde, então estou bem animada. Bora lá, não percam por nada! Vamos lá, com muita ansiedade para começar esse episódio incrível com a doutora Lígia Tereza, que é uma médica que verdadeiramente cuida da saúde das pessoas e cuida da saúde num todo, né? Corpo, mente. Estou ansioso para conhecê-la um pouco mais. Doutora, a minha primeira pergunta hoje é se você está preparada. Estou preparada. Certo. Eu tenho muita curiosidade de saber de onde é que você veio, doutora. Então, eu sou natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nasci lá e aí dei várias voltas, né, até chegar aqui. Mas sou natural do Rio de Janeiro. Certo. Doutora, eu também quero saber em que momento que você viu que queria fazer medicina, em que momento que você se descobriu, né, como uma possível médica, que você decidiu cursar medicina. Tem gente que fala que desde pequeno já sabia que era aquilo que queria e tudo mais. Comigo não foi bem assim, o meu caminho foi um pouco diferente. Eu tenho muita gente na família que são médicos, então eu gostava dessa coisa do ser humano, de conhecer mais profundo, sempre fui interessada nas dores do ser humano, assim, sempre fui uma criança muito sensível e tinha, né, esse orgulho. O meu avô era um médico incrível, que eu tinha essa admiração, achava lindo, mas eu não pensava muito em medicina. E aí, muitas voltas na minha vida, como eu falei, fui fazer comunicação social, antes eu queria fazer educação física, e aí fui trabalhar em navio, fiz várias coisas antes, trabalhei em hotel. E foi quando, depois com 21 anos, caiu a ficha, assim, de que eu não estava seguindo aquilo que eu deveria seguir.
E aí veio de novo essa vontade da medicina como uma vontade de me aprofundar no ser humano. Sabe? Eu não era aquela médica tradicional que, nossa, eu quero seguir esse caminho. Eu gostava muito da mente, eu gostava muito da alma e também me interessava pelo corpo. Então, assim, com 21 anos eu resolvi, me caiu uma ficha, assim, quando eu estava trabalhando no hotel, que eu queria estudar medicina. E aí eu liguei para minha família, eles adoraram a notícia, porque eu tinha uma certa pressão, um certo incentivo para seguir esse caminho, né? E aí foi assim. Certo. E aí na faculdade de medicina, então você se encontrou? Me encontrei. Assim que eu entrei, eu me encontrei. Nossa, eu falei, que incrível, que maravilhoso, é isso que eu quero. Até chegar na parte prática. Entendi. E aí, quando você foi para o seu primeiro atendimento, você lembra como é que foi? O meu primeiro atendimento como formada, eu me lembro. É porque teve essa interseção entre o período em que eu resolvi fazer medicina e me encontrei naquele começo e um profundo desgosto ali na parte prática. Me deu eu tive um abalo ali, que aí entra a ideia da medicina integrativa, que é quando eu fui vendo como funcionava o sistema de saúde, que era um sistema de doença. Sim. E eu via que não era bem aquilo que eu pensava em fazer. Eu vi que estava muito voltado só para o problema, só para a doença, só para o remédio. E ali eu comecei a repensar se era aquilo mesmo que eu queria fazer, se não era. Entendi. Então, o meu primeiro atendimento depois de formada é uma coisa. O meu primeiro atendimento, né, ainda como estudante, era uma outra sensação, assim. Entendi. E para as pessoas que nos assistem que nunca tiveram esse contato, né, nunca ouviram falar de medicina integrativa, o que você diria para essas pessoas? Então, essa palavra gera muita confusão mesmo, né? A medicina integrativa, as pessoas acham que a gente substitui o remédio pelo chá, né? As pessoas acham que é a medicina alternativa e não é nada disso. Integrativa porque a gente vai pegar o melhor da ciência moderna, o melhor da medicina alopática, então do medicamento, a tecnologia, diagnósticos, com o melhor da medicina oriental ou o melhor do que a gente tem das práticas complementares e integrativas. Então a gente vai pegar o melhor dos dois mundos. Por que a gente precisa deixar a humanização de lado para focar só na modernização? Né? Então a gente pode pegar o melhor de cada lado, desde que tenha embasamento científico, né, evidências. A gente não trabalha com qualquer coisa, não é qualquer coisa que é bom, mas a gente vai abrindo um leque maior, é como se fosse uma caixinha de ferramenta mais ampliada. A gente não tem só o remédio, a cirurgia para indicar, a gente vai ter outras práticas, outros caminhos e basicamente a medicina integrativa a gente vê o ser humano como um todo. Certo. Além das partes. Então, não é só... Que era um movimento que eu tenho a impressão de que a medicina tradicional, até certo ponto, vinha fazendo, né? Fragmentar o ser humano em partes para poder estudá-los. E aí a gente tem o cardiologista, o endocrinologista, a gente tem o ortopedista. Cada um dentro da sua área para focar naquele problema ali, né? Naquela área específica. Então, a medicina integrativa, ela vem fazendo um movimento contrário, de reunir todas essas partes. Exato, olhando para o ser, né? E não só as partes do corpo, mas como também outras áreas da vida, porque a gente sabe que os nossos problemas são muito mais do que só o corpo, né? Muitas vezes o corpo é o reflexo daquilo que a gente vive, o nosso estilo de vida, os nossos relacionamentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de interpretar a vida, a própria espiritualidade, né? A fé que eu tenho na vida, tudo isso também envolve saúde. Então a integrativa, ela tem esse olhar mais profundo, mais completo do ser humano, ao invés de olhar só o corpo físico. Sim. Doutora, eu quero saber se existe alguma lição, então, que a medicina só ensina para o doutor mesmo na prática, depois da formação no atendimento. Muitas, né? Essa coisa da teoria e prática, isso é muito diferente. Na faculdade a gente aprende o básico ali, mas quando a gente chega na vida real, quando a gente lida com o ser humano, a gente percebe essa complexidade do ser. Sim. Eu acho que a primeira coisa a gente aprende que saúde é muito mais complexo do que só não ter doenças, né? A gente entende que envolve essas outras áreas. E eu acho que também a lição, acho que é a humildade. A gente entender que, por mais que a gente ache que sai da faculdade, sou médico, aprendi, fiquei 6 anos estudando, né, no mínimo, e a gente depois lida
A gente precisa perceber a nossa humildade de que a gente sabe bem pouco ainda. A vida vai ensinando, os pacientes vão ensinando, a gente vai aprendendo sobre outras coisas, assim, e entender que não é porque a gente teve acesso a esse conhecimento que a gente vai saber mais que o paciente. Acho que a humildade de saber que ele mesmo, a gente precisa ativar nele a consciência do que ele está fazendo, no sentido de o paciente tem muita sabedoria sobre ele. É a questão de ter mesmo uma autoconsciência, né, do seu próprio corpo. Mas é que hoje a vida funciona de um modo para nos afastar dessa conexão. A gente tem o trabalho, a gente tem os compromissos diários, enfim, e cada vez mais a gente tem mais compromissos, menos tempo de lazer. Né? Eu acho que essa forma em que a sociedade está funcionando atualmente nos afasta dessa conexão conosco mesmo. Perfeito. Eu quero saber, doutora, depois de tantos anos, né, lidando com a fragilidade humana, o que é que mudou na sua vida, a sua forma de encarar a vida? Minha forma de encarar a vida... Eu acho que eu sempre fui uma mulher de muitos conhecimentos, assim, de querer buscar... entender melhor a vida, e eu fui reunindo vários conhecimentos, eu li mais de 100 livros e eu era aquela buscadora que em tudo, filosofia, psicologia, ciência, para entender o ser humano. E hoje em dia eu estou numa fase da simplicidade, assim, entendendo que é muito mais sobre Deus do que sobre o conhecimento que vem através do homem, sabe? Eu percebo que nos momentos, quando você vai vendo de tudo, quando você vai encarando tanto tipo de realidade, tantas situações, tanta coisa, você começa a ver que menos é mais, que, né, Deus, a fonte, o Criador, o todo, ele está disponível para a gente. E se a gente puder acessar ele de forma mais direta, é sempre melhor, vem com menos ruído. Então, diante da fragilidade, diante da diversidade, diante de tanta coisa que a gente vê, eu percebo que só Deus tem as respostas, sabe? Muitas vezes, aquilo que a gente está tentando buscar ali no conhecimento, a gente pode recorrer direto à fonte. Então, no fundo, acho que é algo que sempre esteve disponível, que é algo muito mais simples, e a gente, às vezes, busca, né, outros caminhos ao invés de ir direto, e acho que a compreensão fica mais clara quando a gente vai direto na fonte. Sim, é muito lindo ver você falando assim com tanto afeto sobre a profissão, mas eu tenho aqui uma curiosidade de saber se você já levou assim algum caso para casa no sentido de ficar presa emocionalmente à história de um paciente. Me conta. Sim, claro, a gente Já é ser humano, né? Na faculdade, então, era demais, né? Na faculdade, eu achava que essa questão de sofrer junto, que isso era humanização, então eu sofria junto, eu me envolvia. Eu me responsabilizava quase pelas pessoas, assim. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que não adianta, né? Se a pessoa está no fundo do poço, eu não posso me enfiar no fundo do poço com ela, porque eu vou precisar de uma outra pessoa para nos tirar de lá. Então, eu fui entendendo a não me envolver nesse sentido emocional, porque quando eu me envolvo emocionalmente, eu perco a clareza que eu tenho de ajudar essa pessoa. Nesse sentido de eu não entro no buraco para salvar ela, eu me mantenho fora do buraco para que eu consiga dar orientação para ela sair. Perfeito. Então, hoje em dia é muito menos assim. Hoje em dia eu sei separar isso. Ali, quando eu tô com a pessoa, eu tô totalmente conectada, eu sinto, né, me coloco no lugar dela para entender a posição, mas quando sai dali também aprender a separar as coisas, senão a gente não ajuda mais ninguém. Quando você vê, se você sofrer junto com todo mundo, daqui a pouco você não ajuda mais ninguém. Certo. Então acho que foi algo que com a maturidade eu fui aprendendo a me manter sem me envolver tanto emocionalmente para ter esse lugar. E foi difícil aprender isso, Muito. doutora? Você teve que aprender na prática. Você comentou pra gente que é uma pessoa que de fato era muito sensível, né? Sim, muito, muito. É assim, na dor que a gente aprende, né? Foi com bastante sofrimento, bastante dor. E aí eu via que eu não estava conseguindo ajudar, porque eu já estava sofrendo pela pessoa. Que aí a gente vai aprendendo artifícios para conseguir lidar e ter qualidade de atendimento e se manter numa posição de ter clareza de ajudar, porque senão somos dois emocionados e quando a gente sabe, quando tem muita emoção envolvida, você perde o bom senso, a clareza sobre aquilo. Certo. Doutora, conta pra mim se existe algum momento em que o olhar clínico consegue perceber alguma coisa que os exames ainda não mostraram, não identificaram. Sim, muitas vezes, né? Às vezes a pessoa já está dormindo mal, cansada, ansiosa, né? Aquela perna que não para quieta,
um olhar meio distante, um desânimo, uma prostração. E às vezes ela traz os exames, principalmente aquele check-up básico ali, que a gente vê pouca coisa, né? E quando tem alguma alteração já está num nível de gravidade muito maior. Então, acho que é perceptível, a gente percebe quando a pessoa, esse nosso olhar clínico, ele vai ficando cada vez mais apurado. Então, a gente percebe pelo olhar, pelo comportamento, pela forma como ela fala da vida, né? Às vezes a pessoa está desanimada, já está sem vontade, já está desenergizada e os exames ainda estão bem, né? Que é uma coisa que a pessoa fala, mas doutor, meus exames estão bons, mas eu não estou me sentindo bem. Sim, tem algo muito maior do que só os exames de sangue, né? Então, com certeza, tem muitas coisas na clínica que a gente vê antes dos exames. Certo. Como é que a gente faz, doutora, para dar um diagnóstico que a gente realmente tem dimensão de que é difícil para uma pessoa, sem tirar dela a esperança? Essa é uma pergunta difícil até de responder também, mas faz parte da nossa vida, né? Como médico, muitas vezes a gente tem que encarar ali, ou descobrir que é um câncer, ou um HIV, alguma doença, né, que envolve um tratamento mais complexo, que existe todo um tabu por trás, aquele medo da palavra, né? O câncer, a palavra tem um peso, a gente sabe, na vida da pessoa. Então, a gente tem que ter essa delicadeza, essa sensibilidade de como a gente vai abordar. E, como eu comecei falando, né? Quando a gente está conectado com Deus, com algo maior, a gente entende que isso não define a sua vida. Você é muito mais do que seu diagnóstico, você é muito mais do que essa doença. E eu aprendi a ver que tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem um aprendizado por trás. Então, se isso está acontecendo com essa pessoa, eu tento trazer para ela que tudo nessa vida tem solução. Então, hoje em dia, a medicina avançando cada vez mais, a gente tem mais chances de tratamento, né? Eu não trago como um peso, eu trago como algo real, é um desafio, que faz parte da vida, mas que ela tem capacidade, que ela vai ter apoio, que ela vai ter ajuda para conseguir superar, né? Que ela não está sozinha. Eu tento trazer sempre também essa questão do aprendizado. Vamos olhar para isso. O que a vida está te pedindo? O que você precisa trabalhar? Qual virtude? Qual questão? Qual mudança da vida? Qual mudança do estilo de vida? Qual mudança de hábito a vida está te gritando para você fazer? Uhum. Então, acho que é isso. Trazer a verdade, mas com amparo, né? Com acolhimento, com soluções. Atualmente, a gente vive essa era astronômica, né, da internet. E os pacientes, eles estão cada vez mais com informações, né, disponíveis ali para acessar, para consultar. E eu quero saber de você, como é que a gente faz com um paciente que já chega no consultório totalmente instruído, buscando ali que você faça aquilo que ele descobriu que é o que está sentindo? Como é que a gente utiliza essas informações aí a nosso favor? Esse conhecimento que esse paciente busca a nosso favor. Eu acho isso bom. Claro, né? Excesso de informação não quer dizer sabedoria. Então, às vezes, excesso de informação mais atrapalha do que ajuda. Tem gente que chega lá numa ansiedade absurda porque leu, porque acha que é algo e que, na verdade, não tem nada a ver. Mas o bom que eu digo é no sentido de conhecimento. Eu trabalho com educação em saúde. Acho que é uma das partes que eu mais gosto, é de ensinar as pessoas a conhecer sobre elas. A saúde é como se fosse o nosso diamante, é algo mais sagrado que a gente tem. Então, acho que é um direito de cada um conhecer mais sobre a sua própria saúde e eu adoro poder trazer isso para as pessoas, né? Eu tenho esse trabalho de educar, educação e saúde, ensinar como o corpo, a mente, a consciência funciona. Então, acho que todo mundo tem que ter acesso mesmo, mas diferenciar informação de conhecimento. É buscar fontes reais, é tirar dúvida e acho que humildade do médico com o paciente e do paciente com o médico. Acho que esse respeito na troca de falar, doutor, eu li sobre isso, o que você acha? Acho que essa troca é rica, eu acho que a gente cresce junto, assim, o médico também não sabe tudo. Eu acho que é ter esse respeito de troca de informação e informação que vire conhecimento, que tem embasamento, né? Quando falamos de medicina integrativa, nós percebemos assim, né, através dessa conversa, que ela realmente tem muito a acrescentar, ela faz total diferença na saúde das pessoas. Quando alguém chega até o consultório e diz, os meus exames estão todos normais, doutora, mas eu me sinto cansado, tem alguma coisa acontecendo comigo, queria saber como é que é essa sua... O que se faz de perguntas, né, investigativas para entender melhor esse caso? Cada caso é um caso, mas basicamente eu começo pelo estilo de vida. Eu começo a entender o sono,
Uma das primeiras questões de saúde mental é o sono. Então, assim, que horas você está dormindo? Que horas que você acorda? Tem dificuldade? Acorda de madrugada? Pergunto sobre prática de exercício físico, alimentação, água, o básico ali da vida, intestino. Então eu começo muito no estilo de vida porque eu já entendo o que está por trás. A base da pirâmide é o estilo de vida. Não adianta a gente pensar hoje naquelas medicações novas e caras. Se você continua dormindo mal, comendo mal, não se exercita, sua mente ainda tem pensamentos muito ruins, fica muito tempo assistindo jornal, notícia ruim. Então, assim, o básico tem que ser bem feito. A gente precisa ter um bom estilo de vida para depois a gente colocar um suplemento, um medicamento, se for necessário. Mas tudo começa na base, em como você vive a sua vida. O que você faz todo dia da tua vida é o que mais impacta na saúde. E atualmente você acredita que, de modo geral, assim, as pessoas têm se dado conta de que hormônio, saúde mental, que tudo conversa com tudo dentro do organismo? Acho que tem ampliado muito esse olhar. As pessoas estão entendendo que está tudo conectado. Antigamente a gente achava que uma coisa é o corpo, outra coisa é a mente, né? Eu posso pensar o que eu quiser aqui e nada afeta meu corpo. Hoje, com o conhecimento, com as informações novas, as pessoas já estão entendendo que, eu acho que está conectado. Por exemplo, quando a gente vê um filme de terror, a gente vê um suspense, alguma coisa, você sabe que é uma televisão, você está ali assistindo, mas o teu corpo está tremendo, você já se fecha, Então, eu estou vendo, mas o meu corpo está respondendo. Então, acho que cada vez mais é isso, a gente entender que somos seres como se fosse uma teia, né? É tudo interconectado, cada órgão, cada célula, e não só eu comigo, mas como eu com o outro. Aí a gente vai entendendo as relações, o quanto impacta a forma como eu estou no meu ambiente de trabalho, eu estou na minha família, na minha cidade. A gente vai entendendo que não só os nossos órgãos estão todos conectados, como uns com os outros, nós com o meio ambiente. Aí a gente vai ampliando cada vez mais essa teia da vida. E entendendo que é a responsabilidade de cada um, né? Quando a gente faz o nosso melhor, a gente não está só ajudando a nós, a gente está ajudando o todo de uma forma. É um pouquinho, a célulazinha do corpo, né? A gente é uma célula dentro do todo. Sim. Se tem um jeito melhor assim de a gente tratar a ansiedade, se você acredita que a ansiedade tem que ter um respaldo medicamentoso. Não sempre. A ansiedade, nem sempre ela é patológica, nem sempre a ansiedade é uma coisa ruim. A ansiedade faz parte da vida. Quando a gente tem algo novo, né, o desconhecido para o ser humano gera uma ansiedade, E como é que vai ser? Como é que vai ser a entrevista? Como é que vai ser o novo emprego? Como é que vai ser o relacionamento? Essa ansiedade, ela é saudável, ela é normal, ela faz parte da nossa vida. É novo, o meu cérebro não conhece, ele não sabe como vai ser. A questão é, a ansiedade que provavelmente precise de medicamento, é aquela ansiedade que te tira totalmente o prazer do aqui e agora. Você está sempre pensando depois, você perde o sono, você fica mais irritado, você fica excesso de medo, excesso de preocupação. Aí quando você está perdendo a sua qualidade de vida nessa ansiedade patológica excessiva, aí sim o medicamento ajuda muito, mas também não basta só o medicamento, né? Mas muitas vezes ele é necessário. Porque a ansiedade é aquilo que nos move para uma ação, né? Para a vida, para os desafios diários, como você citou. E quando ela nos paralisa, aí sim ela é patológica, né, doutora? Quando ela interfere no nosso prazer de fazer coisas que a gente gostava de fazer e de repente a pessoa não quer fazer mais, não sente mais aquela vontade de repente estar numa conversa, de estar em ambientes que comumente ela estaria super bem. Perfeita a sua explicação. Doutora, você acredita que nós, de um modo geral, estamos realmente mais doentes ou a sociedade, de um modo geral, está mesmo lutando contra a própria biologia? Talvez a palavra mais doentes não seja a mais correta. Eu acho que mais desconectados. Acho que a gente está cada vez mais apegado nessa coisa da matéria, do consumo, e que a gente está se perdendo das coisas mais simples, a gente está se perdendo daquilo que realmente nos traz saúde, que é o natural. Para mim, saúde é o estado natural do ser. Eu uso muito essa frase, sabe? A saúde é o estado natural do ser. Quando eu saio do meu estado natural, a gente começa a adoecer, mas por uma forma de desconectar daquilo que é,
do que de fato doenças em si. Mas a gente está comendo cada vez mais industrializado, a gente parou de comer comida de verdade para comer o fast food, a comida rápida, porque a gente vive numa sociedade com pressa, a gente quer tudo para ontem, a gente está sempre correndo. O estresse crônico hoje é a base das doenças crônicas que matam 75% da nossa população. A gente não dorme bem, a gente falou do estilo de vida ali, então a gente está vivendo uma vida desconectada do natural. O que a gente chama de normal, mas é normal, mas não é natural. A normose hoje, né, tem até o nome, normose, é uma grande doença da nossa geração. Achar que tudo é normal, passar o dia inteiro no celular é normal, dormir mal é normal, sentir muita dor é normal, ter ansiedade pra caramba é normal, mas não é natural. Então eu vejo que esse resgate da vida mais simples, da vida mais tranquila, da água mais saudável, da comida mais saudável, que se a gente volta para quem a gente sempre foi, com a tecnologia que hoje a gente tem para alguns detalhes, acho que a gente estaria na melhor forma do ser humano, né? A gente tem tudo hoje para estar assim no ápice da saúde. Só que infelizmente a gente desequilibra, a gente sai do bom para tentar só o que está fora, né? A gente tenta no remédio, aí mais excesso de remédio, mais inflamação e a gente se perde nisso. Certo. Eu quero saber de você, né? Porque pensando em medicina, em saúde, o melhor é sempre prevenir e não remediar. Mas você acredita que essa prevenção é mais responsabilidade de nós, indivíduos, ou, de repente, é responsabilidade do poder público, da saúde pública, do sistema de saúde? Eu acho que é uma combinação dos dois. Eu acho que o sistema de saúde ele precisa dar oportunidades para a população ter acesso, ter conhecimento, ter acesso, mas isso não isenta a responsabilidade do indivíduo. Então, acho que é o combinado com os dois. O sistema de saúde dá essa possibilidade para a população e a população assumir, né? Cada indivíduo assumir a responsabilidade sobre si. Não é o governo, a prefeitura que tem que me dar tudo. Eles me dão acesso, mas sou eu que vou lá, eu que vou tomar as minhas escolhas, eu me responsabilizo por mim. Não é o outro que se responsabiliza por mim. Então, é uma troca. O outro me ajuda e eu faço algo com essa ajuda. Eu faço a minha parte. E atualmente, no teu consultório, o que se tem de maior desafio, assim? É o tempo das consultas, que me parece que está cada vez menor? É esse excesso de informação que as pessoas chegam? Ou, de repente, as expectativas que os pacientes trazem para você? Boa pergunta. O maior desafio, assim, nas minhas consultas particulares, né, o tempo, eu deixo um tempo bom, porque eu sei que eu preciso entender muitas coisas. Eu acho que o maior desafio para mim seria, as pessoas já vêm com muitos sintomas, assim, quando eu pego aquelas pessoas que já estão com muitas alterações, muitos sintomas, muito problema, e aí ela meio que quer uma solução mágica, ela quer que resolver tudo rápido, só que, poxa, por que deixou chegar a esse ponto? Por que já deixou chegar tantos diagnósticos, tantos problemas de saúde? Agora, a gente vai ter que começar também aos poucos a resolver. Eu não trabalho com soluções imediatas, porque não existe atalho para a saúde. Então, acho que o maior desafio para mim seria isso, as pessoas que demoram chegar num lugar muito grave para começar a buscar ajuda. E aí, ela vai ter que lidar também com um pouquinho de paciência para poder resolver o problema dela, né? Para começar a se sentir melhor, saber que não é do dia para a noite. Sim, às vezes essa condição levou tempo para ser construída, né? E eu entendo isso, que de repente o paciente chega e ele queira para ontem uma pílula, um medicamento que resolva tudo de uma forma mágica. Exato, e comigo, os meus pacientes particulares ainda não querem nem o remédio, eles ainda estão buscando algo mais natural que resolva tão rápido quanto. Então, acho que é alinhar as expectativas. E eu adoro quando chega para mim antes, enquanto está no iníciozinho, falar, ai, que maravilha, vamos embora. Então, eu sei que o caminho vai ser muito mais rápido do que quando chega uma paciente com muita comorbidade, já com muitos problemas. Porque a gente percebe isso que você falou. Poxa, quanto tempo ela demorou para chegar nesse lugar? Anos, 20 anos de desequilíbrio, de maus hábitos, de problemas, e agora, em uma consulta, ela quer que eu resolva 20 anos de vida? Né? Então, esse alinhamento de expectativas. É possível,
mas tem que ter paciência com o processo. Sim. Você acredita que nós estamos buscando medicalizar a existência? Condições que são naturais do próprio ser humano, que a gente está transformando em CID, buscando tratamentos, terapias? Essa é uma questão delicada também. De novo, esse lugar do caminho do meio, esse equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Antigamente, a gente não tinha muitos diagnósticos, a gente não sabia o que as pessoas tinham e tratava como louco. Isso é frescura. Antigamente tinha muito esse preconceito, pessoas com diagnósticos graves que não eram diagnosticados e ninguém levava a sério aquela questão. E hoje em dia é o excesso. Hoje em dia pessoas buscam diagnósticos pelos benefícios, pessoas buscam diagnósticos para terceirizar uma responsabilidade, para falar, não, o problema não é meu, não são meus maus hábitos, é que eu tenho um diagnóstico. Então elas ficam buscando qualquer diagnóstico para justificar o lugar que estão. E cabe a nós médicos esse olhar sensível para saber distinguir até que ponto é um diagnóstico, até que ponto é maus hábitos. Eu tenho até um exemplo bem rapidinho, mas uma criança que eu atendi veio com um diagnóstico de autismo, mas foi um diagnóstico que eu já entendi que a mãe foi em uma consulta, que a pediatra já deu o diagnóstico para ele de autismo. E eu falei, mãe, eu quero acompanhar, quero ver. E aí eu fui descobrindo que a criança mexia no celular desde 1 ano de idade. Ele tinha um vício absurdo com o celular, não conseguia ficar sem aquilo. E no dia da consulta com a médica, eles esperaram 1 hora e pouco. Então o menino estava extremamente estressado. Então essa é uma história que eu comecei a acompanhar a criança, que eu falei, mãe, ele não tem autismo, sabe? Claro, eu não sou a especialista nisso, né? Depois aconselhei, vai num neuro para fazer realmente os testes, para ver se tem ou não, mas olhando assim, não me parece que foi um diagnóstico antecipado. Eu percebo esse vício no telefone, porque tanto é que a gente foi mudando os hábitos dele, a criança foi se acalmando, ele foi tendo uma vida muito mais tranquila do que estava antes. Então é ter esse feeling, e o diagnóstico precisa de tempo, precisa de convivência, precisa de mais tempo de convívio ali para você ter certeza do diagnóstico. Né? Sim, e mesmo esses diagnósticos que são super fechados, né? Me parece que a pessoa vai, como no caso que você citou, em uma consulta, aí recebe um diagnóstico e aquilo dali é como se fosse algo definitivo, e na verdade não é, né? Porque eu também acredito na plasticidade cerebral, enfim. Mesmo que se tenha um diagnóstico difícil, alinhando outras coisas da rotina, do cotidiano, a gente consegue ter infinitas possibilidades de vida e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E um diagnóstico não define a pessoa. Perfeito, isso é uma coisa que eu falo também. Às vezes a pessoa já chega falando, eu sou tal coisa, eu sou, ela veste a camisa do diagnóstico. Eu falo, se você toma para si essa doença, ninguém vai tirar. Você não vai conseguir sair dessa situação, porque você já se identifica tanto com isso, que como é que você vai sair? Eu sou ansiosa, eu sou depressiva. Não, você está passando por um momento de ansiedade, você está passando por um momento de depressão, mas vamos lá, vamos sair desse lugar. Mudança de estilo de vida, mudança de comportamento, medicamento muitas vezes é necessário, psicologia, né? Outras terapias, vamos sair. Mas aí, a partir do momento que você fala que quem que vai tirar de você? Se você assumiu como identidade aquilo que é uma condição temporária, eu gosto de trazer isso para meus pacientes também. Eu falo, não, você não você está passando por esse momento. Eu não vou falar o que eu penso, porque eu penso que existe também o ganho secundário, né, doutora? A pessoa tem um diagnóstico, tem uma doença, e a pessoa tem uma perda primária ali, porque perdeu a capacidade, eu sou depressiva, eu sou isso, aquilo, mas aí eu tenho um ganho secundário. As pessoas me tratam um pouquinho melhor, eu sou a coitadinha, eu não consigo. Mas isso é interessante, porque isso é um comportamento que a gente aprende quando a gente é criança. A gente aprende quando a gente é criança que os nossos pais nos dão mais atenção quando a gente está doente. Percebe que o filho problemático é o que mais recebe atenção, quem fica mais doentinho é o que recebe mais carinho. Isso é algo inconsciente, não é que a pessoa fala, não, tá, eu vou então ter esse diagnóstico para eu receber mais atenção e para eu ser mais amada. Não, é inconsciente, a nossa parte infantil e de forma inconsciente ela vai buscando como que eu posso ser vista, como que eu posso ser amada, como que eu posso receber atenção. E muitas vezes a gente cria condições no nosso corpo para ter acesso
É isso, a ser vista. Perfeito, mesmo sem se dar conta disso, né, de forma Não, ela não se dá conta. Tanto é que você vai falar pra ela, ela vai falar, imagina, você acha que eu queria estar passando por isso? Não a sua parte consciente, mas lá no inconsciente, sim. Porque o nosso inconsciente domina a maior parte da nossa vida. Né? Sim. No consultório, eu imagino que você tem recebido muitas e muitas queixas assim de muitos e muitos pacientes. Eu queria saber se você acha que está acontecendo alguma epidemia silenciosa de algum problema que aparece lá para você e que a gente ainda não se deu conta. Percebo essa questão de saúde mental mesmo, né? As pessoas não conseguem mais viver o aqui e agora. As pessoas não conseguem mais estar presentes no que estão fazendo. Acho que a nossa mente agitada, acelerada, eu acho que essa é a maior epidemia que está fazendo com que a gente esteja nessa situação de insatisfação crônica. Por mais que a gente tenha recurso e tenha isso e tenha aquilo, o ser humano está insatisfeito, né? Ele não está feliz, nada basta. Por quê? Porque ele não está inteiro. Ele não consegue mais estar de corpo, mente e alma no momento presente. Ele está sempre ou relembrando um trauma, ou pensando no amanhã, ou pensando na semana que vem, ou pensando na próxima conquista. Eu acho que essa mente acelerada, eu diria que hoje eu vejo que é o maior problema do ser humano. Certo. Então essa é a epidemia silenciosa. Eu acho. Pensando em questões de saúde agora da modernidade, qual que você apontaria assim como o maior vilão? É o uso excessivo de telas, o estresse crônico, é a má alimentação, como você pontuou? O que você acha que é o principal? O principal, eu diria, o estresse crônico. Eu acho que é isso, a forma como a gente... que está tudo conectado, né, nesse lugar do estresse crônico. Mas eu vejo que sim, né, a forma que a gente lida com a vida hoje está muito equivocada, né? A pressa, essa mente acelerada, como eu comecei a falar, que vai levando ao estresse crônico e vai fazendo com que a gente tenha esse estilo de vida rápido, ruim, qualquer coisa serve, está sempre, né, nessa correria, e isso vai gerando muitas consequências, porque você sai do fluxo da vida. Né? Você tenta nadar contra a correnteza, você tenta fazer tudo sozinho, desconectado de Deus, desconectado da vida, desconectada do fluxo. Então, acho que o problema começa aí. E uma coisa leva a outra, né? Geralmente começa com estresse, passa por uma ansiedade, pode evoluir para uma depressão. Aí descompensa na comida, e aí não tem força para fazer atividade física, e aí dorme mal, e aí briga com o marido, e aí desconta nos filhos, e aí uma coisa vai levando a outra. Aí não vai bem no trabalho, e aí diminui a questão financeira, e quando você vê, tudo começou ali na sua relação, você com a tua mente. Perfeito. Na sua opinião, doutor, o que significaria hoje ser saudável? Tem uma definição bacana, né? Na OMS diz que saúde não é só ausência de doença, é também o bem-estar físico, mental e social. E inclusive espiritual, né? Depois foi incluído também. Sim, exato. Boa. Também a nova traz o espiritual. Então, eu acho que é isso, é você se sentir bem com a sua vida, você se sentir em paz consigo mesmo, aquela sensação de paz na sua consciência, de que eu estou fazendo o meu melhor, não perfeito, né? Essa ideia de, eu só vou ser saudável quando eu fizer tudo perfeito. A gente é ser humano, então é claro que a gente vai comer uma besteirinha, é claro que a gente vai dormir um pouco mal, é claro que um dia a gente vai faltar o treino, isso faz parte. A gente não está buscando perfeição. Eu acho que é muito mais essa coisa de estar inteira, estar em paz com as suas escolhas, com a sua vida, né? Conseguindo viver o momento presente, conseguindo se sentir satisfeito com aquilo que você tem aqui e agora. É normal querer melhorar? Sim, mas sem perder a gratidão por esse momento que eu tenho agora. Então, saúde, eu acho que é esse estado de bem-estar. Bem-estar comigo, com a vida, com as minhas escolhas, com aquilo que eu fiz, sem carregar culpas, sem carregar problemas, né? Tanto físicos e mentais. Eu acho que essa serenidade, essa paz, sentir em paz, eu acho que tem mais a ver com saúde do que outras coisas. Essa volta, né, para o nosso modo natural. Exato, essa volta para aquilo que sempre foi. Engraçado, porque na minha segunda entrevista, que foi com o personal Gustavo, ele também, a gente estava comentando sobre exercícios e ele falou isso. É que às vezes as pessoas acham que fazer exercício é caro. Não, fazer exercício pode ser uma caminhada, uma corrida no parque. Às vezes a pessoa fica esperando, não, eu vou juntar dinheiro para me pagar uma academia ou para mim ter uma roupa nova ou ter um fone de ouvido, que com fone de ouvido eu vou conseguir treinar melhor.
e na verdade a gente não precisa disso. Isso são desculpas para a gente se manter em procrastinação, né? A nossa mente ela é malandra, então ela vai sempre dando desculpas para manter a gente nessa resistência e não fazer o que precisa ser feito. Que é a mudança. Que é a mudança. E é o que a gente fala, né? A simplicidade é tão simples que a mente não consegue entender. Ela fala, não é possível, deve ter uma pegadinha. Não, precisa de mais alguma coisa, precisa de algo mais complexo. Não, é simples. Não pode. E a gente fica nessa resistência de tão simples que é. Eu queria saber, doutora, diante desse movimento, né, de hormonioterapia, qual é que é a sua visão sobre isso? Você acha que essa busca, né, por uma melhor performance, a hormonioterapia como possibilidade de um viver por mais tempo, ser mais jovem, mais bonito. Eu queria saber se a gente está realmente diante de um avanço da medicina ou se de repente a gente está tratando a questão hormonal de uma forma mais banal. Boas perguntas. De novo, esse detalhe, né? Eu vejo mulheres jovens buscando os hormônios só por uma questão de estética. Isso eu não sou a favor. Eu sou a favor da saúde. Agora, uma mulher que está em perimenopausa, que está ali, né, começando com vários sintomas, que está gerando sofrimento, que está deixando ela angustiada, que está atrapalhando a vida, eu acho que os hormônios bioidênticos são, sim, muito interessantes. Acho que eles entram como uma forma de dar qualidade de vida para essa mulher, principalmente nessa faixa etária de perimenopausa e menopausa, que a gente sabe que afeta muito a vida da mulher. Então, eu acho que é incrível, acho que é ótimo quando bem utilizado, com acompanhamento médico, acho incrível. Porém, não acho certo mulheres que não têm necessidade de usar, que o corpo está funcionando, que os hormônios estão ótimos, às vezes ela não está fazendo o que deveria fazer e está buscando recursos só por estética. E aí acho que muitas vezes ela faz mal para si mesma, para buscar um corpo ideal, mas tudo tem um preço, né? E às vezes esse preço sai caro demais, eu não sou a favor disso, de buscar o recurso só por estética, mas sim por saúde. Sim, e hoje em dia, como é que você faz para lidar com essa questão que é muito tentadora, né? Porque fazer certos procedimentos, receitar, prescrever certos tratamentos gera um dinheiro, gera um ganho. Como é que você lida com isso? Eu nunca fui por esse caminho, assim. Eu sempre fui muito de acordo com os meus valores, sabe? Eu, como médica, eu podia estar ganhando muito se eu seguisse algum outro caminho. E como eu optei por algo muito alinhado com os meus valores, né? A saúde em si, a verdade, ajudar esse paciente a se manter num caminho do processo, que não é fácil, não é glamuroso. É o que eu falo, não trabalho com glamour, porque é a porta estreita, né? Você só vai passar, se você escolhe passar pelo processo, vai sentir dor, tem seus desafios, mas é o caminho real. Eu gosto de trabalhar com a verdade, eu gosto de trabalhar com aquilo que faz sentido, com aquilo que realmente tem base, né? E não aquilo que, faz um processozinho aqui, procedimento tal, e vamos fazer, e não. Até se eu vejo se eu não posso ajudar o paciente, eu encaminho para outros. Eu acho que os nossos valores e nossas virtudes têm que vir antes de qualquer coisa, né? Eu acho que não vale a pena, o preço é caro demais. Eu prefiro a minha paz de consciência e seguir aquilo que para mim é certo, do que seguir caminhos que estão na moda e que, as pessoas querem, as pessoas estão pedindo. Tem outros profissionais que fazem, eu não sigo esse caminho. Certo, é muito bonito ver a doutora falando assim, com emoção, seguindo realmente os valores, né? Porque hoje em dia a vida funciona de um modo a nos induzir, né? Não, vamos fazer tal coisa que é o que está na moda, que é o que está dando dinheiro, que é o que está gerando ganho, que é o que está gerando visualizações na internet, que é o que está engajando novos seguidores. Muito bonito, viu, doutora? Eu acho que é isso. Quando a gente tem essa base, essa estrutura, você não se vende, as coisas não... Você sabe que aquilo não vale a pena. Você sabe que o caminho da retidão, da honra, das virtudes é algo que não tem preço que pague. Sim. Não tem glamour, mas tem aquilo que é mais valoroso, né? Que é a essência, que ninguém tira de você. Ô, doutora, como é que é essa questão de as emoções influenciando no comportamento biológico da doença? Você acredita que pode afetar positivamente, negativamente? Como é que a gente
pode contribuir para que esse processo que é doloroso seja um pouco menos difícil. Com certeza, hoje a gente sabe, né, cientificamente comprovado o quanto o ambiente afeta as células, né? Hoje a gente tem o estudo da epigenética, por exemplo, que a gente conseguiu comprovar que aquilo que você traz como seu DNA não é definitivo para a sua vida. Ela tem um peso genético ali, você tem aquela informação, mas dependendo do seu ambiente, do ambiente da sua célula, esse gene vai ser ativado ou não. Então, por exemplo, sua família inteira tem diabetes. Ah, você vai ter diabetes? Depende, você tem informação ali. Se você seguir o mesmo caminho, a chance de você ter é gigante. Mas se você fizer escolhas diferentes, se você tiver ambientes diferentes, pode nunca ser diabético. Isso vale tanto para o estilo de vida quanto para a parte emocional. Porque o nosso campo emocional, as nossas emoções, elas também liberam cortisol, elas também liberam citocinas inflamatórias. Por isso o estresse. Não é simplesmente, a emoção ruim, ela só pensa negativo, mas isso não tem nada a ver. Isso afeta diagnóstico, isso afeta o corpo fica mais inflamado, o corpo aumenta radicais livres, aumenta envelhecimento. E ao mesmo tempo, se ela tiver emoções melhores, se ela tiver mais positiva, se ela tiver mais fé, mais confiança na vida, mais confiança na cura, a chance dela ter uma melhora mais rápida é muito grande. Isso com certeza. E é o que cabe a nós, né? A gente não controla os resultados, a gente controla os fatores. O que eu posso fazer de bom para mim? Posso pensar um pouco melhor, posso fazer escolhas melhores. Não perfeito, mas dentro do que eu posso. Mas mesmo assim teve uma doença. Ok. A gente não está dizendo que você vai ser imune, mas quer dizer que você está fazendo a sua parte. E até para lidar com a doença vai ser mais fácil do que se você tivesse com essa parte emocional pior, né? Doutora, você vê no consultório assim, alguma crença que está muito enraizada no consciente coletivo como verdade, como benefício e que na verdade não é? Uma das coisas foi o que eu falei agora, né? As pessoas terceirizam e acham que a doença que ela tem é culpa de alguém, é culpa de algo. Ela acha que é um azar, acha que é algo que caiu ali para ela, ou que a mãe tinha e por isso ela tem. Isso é uma crença que a gente tem muito, de achar que não, coitadinho de mim, eu não tenho nada a ver com esse meu problema de saúde. E isso não é bem verdade. Hoje a gente sabe que você tem sim sua influência sobre aquilo. Sim. Então acho que essa crença de achar que é um azar, que a doença entrou como um azar. E não, ela entrou ali como uma consequência de vários fatores. E qual que é a tua parte, qual que é a tua responsabilidade sobre isso? O que você pode fazer de bom para sair desse lugar? E qual o aprendizado que está por trás? Eu acredito que nada vem para nós se não for para trazer uma lição. Doutora, você gosta de cozinhar? Eu adoro cozinhar. Então agora nós vamos para o quadro Na Cozinha com a doutora Lígia. E que passe a ser vida que hoje é só sonho. E que se acabe os segredos. E que se aumente os desejos. E assim quanto eu te beijo, que mude o destino por um minuto. Que meu corpo encontre seu corpo no prazer absoluto. E assim quanto eu te abraço, me aperte em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Agora sim, pessoal, eu quero ver a doutora Lígia na cozinha aqui da Fazenda Valmauri, gravando esse episódio especial e importantíssimo demais. Vamos ver o que ela tem para preparar na manhã de hoje. Vamos lá, então. Eu resolvi trazer uma receita que eu fazia um tempo atrás, tem tempo que eu não faço, vamos ver se vai dar certo. Mas é um brownie. Eu adoro um docinho, gente, eu sou meio formiga. Então, algumas opções pra gente comer doce, mas de uma maneira mais saudável. Então, é um brownie low carb que eu vou trazer hoje aqui pra vocês. Espero que gostem.
Esse que é um oferecimento especial da Fazenda Vomauri e também da loja de produtos naturais Viva Mais. Quero mandar um grande abraço para uma amiga pessoal que é a proprietária da loja, que é a Elisandra. Obrigado por esse apoio, por essa parceria, viu? Doutora, como é que a gente começa essa receita? O que a gente tem aqui de ingredientes? Temos lascas de chocolate 70%, que eu cortei menorzinho na hora da gente derreter, que facilita. Aqui são os ovos. 2 ovos para cada receita, que a gente vai fazer triplicada, então são 6 ovinhos. Temos farinha de amêndoas, que é uma farinha, né, mais low carb, que tem um índice glicêmico menor. Cacau em pó, 100%. Temos o xilitol, que é um adoçante. Aqui as nozes. Aqui temos a essência de baunilha para dar um gostinho especial. Eu sempre falo que é o que nós vamos cozinhar, mas é que eu sou meio comunista, porque na verdade eu só tô aqui para experimentar a receita. Não vou interferir em nada. Vamos começar então. O que a gente adiciona primeiro aí? Então, primeiro a gente vai derreter o chocolate com óleo de coco, tá? Então a gente tá fazendo aqui a receitinha triplicada. A gente vai colocar as lascas do chocolate 70%. Numa vasilha de vidro a gente pode derreter tanto no micro-ondas quanto em banho-maria no fogo. Doutora, agora o que você vai fazer? Bom, agora a gente vai então misturar os ovos com o adoçante e a gente vai bater bem essa massinha. Doutora, a cozinha ela também faz parte dos seus cuidados em saúde, né? Sim. Você verdadeiramente gosta de cozinhar? Eu adoro cozinhar. Eu gosto de cozinhar assim, com calma, com tempo, né? Às vezes ali no dia a dia, aquela comida mais rápida que você tem que fazer não é tão prazeroso pra mim. Mas eu gosto de cozinhar pra outras pessoas, pra família, assim, quando a gente tá batendo papo, conversando. Eu adoro. Pra mim é terapêutico cozinhar. E você come de tudo? Eu fiquei 8 anos sem comer carne, acredita? Eu fiquei 8 anos sem comer carne vermelha. Fiquei 2 anos sem comer frango. Hoje em dia eu como de tudo, assim. Hoje em dia eu voltei a comer, né? Numa época eu parei por questões ambientais e tal. Eu vi um documentário que mexeu comigo. Falei, vou parar de comer carne. Mas pra você manter uma alimentação vegetariana é desafiador. Você tem que estar bem ali, né? Ter bastante organização, bastante planejamento, e na época eu não tinha. Então eu percebi que minha saúde piorou e aí eu resolvi voltar a comer carne, né? Então hoje eu entendo que é um equilíbrio de tudo. Eu acho que você pode comer de tudo. Quanto mais diverso você comer, melhor para sua saúde, né? Então eu sou bem sem extremos, assim. Eu como um pouco de tudo. Mas tem alguma coisa, assim, algum alimento que você não come de jeito nenhum? Coentro. Coentro. Ai, não como coentro. Coentro eu não como. Eu também não sou muito de vísceras, assim, sabe? Entendi. As vísceras também eu sou muito cheiro, assim. Se tem um cheiro muito forte, eu não sou muito fã. De resto eu como. Adoro frutos do mar. Sim. E o doce, que eu já falei, né? Tento ficar sem açúcar também. Já fiquei 60 dias sem açúcar. Eu tento fazer isso com o meu corpo, de ficar sem o açúcar refinado, a farinha refinada, o glúten. Eu tento tirar isso, mas... Claro, de vez em quando eu como, não sou extrema, mas eu tento ficar sem. Sim. Vamos ver como é que tá agora aqui, se o nosso chocolate já derreteu. Então, gente, improvisamos, tá? O óleo de coco, vocês sabem que quando tá frio ele fica mais endurecido assim. Então a gente coloca uma panela com água, essa panela tá grande para o recipiente de vidro, pode ser uma panelinha maior. O importante é você, num recipiente de vidro, colocar o chocolate e o óleo de coco para derreter. Daria para fazer também no próprio micro-ondas, né, doutora? Daria para fazer no micro. Eu prefiro fazer no fogo, mas é mais prático às vezes no micro-ondas. Você coloca, a cada 30 segundos você tira, desliga e vai mexendo para poder misturar.
Depois de acrescentado aí, doutora, você agora vai misturar bem, então. Isso. Derreteu o chocolate, acrescentou ali nos ovos que você já tinha batido. Isso, batemos os ovos com adoçante, a gente derreteu o chocolate com óleo de coco, agora a gente mistura bem esses dois, mexe bem, depois a gente vai colocar os ingredientes secos, que é o cacau e a farinha de amêndoas. Então... Doutora, tem algum avanço científico atual, assim, que tá te entusiasmando? Eu acho que a inteligência artificial, por mais polêmica que seja, por mais que a gente fica com aquele receio, a inteligência artificial vai dominar o mundo, eu acho que quando bem utilizada ela pode ser bem interessante, né? A medicina personalizada hoje, você poder ter mais dados de cada paciente para poder ser mais assertivo no tratamento, saber qual alimento aquela pessoa pode comer, qual alimento ela não pode, qual predisposição genética, porque cada um é único, né? Então a medicina, quando ela é personalizada, quando ela é mais orientada para cada um, eu acho que isso pode ser um grande avanço para a gente. A inteligência artificial ajuda, porque ela junta as informações, ela simplifica, ela, quando bem direcionada, quando bem utilizada, acho que ela pode trazer para a gente bastante benefício. Sim. Tem algum hábito assim que você gostaria que as pessoas abandonassem? Algum hábito que não é legal assim para a saúde? Vários. Eu acho que, de novo, essa coisa do automatismo. Isso é o que eu aprendi muito. Tenho trazido ainda, porque a gente tem essa mania já de viver no automático, de viver que nem percebe, né? A gente tá fazendo alguma coisa e não tá percebendo. A gente tá tomando banho e não tá percebendo. A gente tá dirigindo e não tá percebendo. Então, sair do automático, sabe? Voltar. Tá, agora vamos lá, vou mexer isso aqui com presença, vou lavar uma louça com presença, tô falando com você com presença. É sair do automático, é começar a perceber cada detalhe, né? A flor, o animal, tomar um banho, só simplesmente tomar o banho, sentir a água, é viver cada momento. Eu diria sair do automático, acho que isso traria pra gente muita sabedoria, muita percepção. Teve algum livro assim que mudou o seu olhar sobre a vida? Tiveram vários livros. Que me vem agora na cabeça são os livros do Joe Dispenza. Eu gosto muito dos livros dele. Quebrando o hábito de ser você mesmo, Como se tornar sobrenatural. O Joe Dispenza, ele fala dessa junção do corpo, da mente, da consciência de forma comprovada. Ele traz ciência por trás. Então, eu acho que é interessante para quem, assim como eu, precisa, né, de uma lógica, de uma comprovação, de um embasamento científico para a gente conseguir entender essa parte sutil da vida. Então, eu gosto muito do Joe Dispenza. O Poder do Agora, também, do Eckhart Tolle, eu gosto. O Poder do Silêncio. São livros que me ajudaram a voltar para o essencial. E uma coisa nova também, que não é nova na minha vida, que é começar a leitura da Bíblia. É algo que eu comecei esse ano. Eu nunca tinha lido a Bíblia, sempre fiquei com aquela coisa de não consigo, é chato, é difícil. Né? Como eu falei, eu fui muito para os outros conhecimentos e esse ano eu comecei a ler a Bíblia e tem sido muito interessante essa leitura, assim, sabe? Tem sido mesmo, tem me trazido uma visão daquilo, né? O retorno ao simples, então também tem sido interessante. Doutora, que consistência mais linda. Tá linda, né? Olha aqui, gente. Os ovos e chocolate, ó. Agora a gente vai misturar os ingredientes secos. Então vamos botar a nossa farinha de amêndoas. Depois eu vou passar as quantidades certinhas. Como eu falei, nesse a gente fez triplicado, para bastante gente. E agora o cacau 100% alcalino. E agora vamos mexer novamente. Vamos botar então uma pitadinha de sal, só para dar uma quebrada no doce. Agora, para a gente fechar, a gente coloca as nozes nessa mistura. Então, uma coisa importante, o forno estava pré-aquecido, a gente já untou a forma e agora eu despejo aquele conteúdo nessa forminha e depois vai para o forno. É isso, agora vamos pro forno.
pronto, deixamos de 20 a 25 minutos no forno, cortei um pedacinho, vamos ver o que o Jean acha. Vamos ver que agora é a hora da verdade. Nossa, gente, olha que coisa mais linda. Chocolate eu também adoro, eu sou viciado. Bom demais. Um docinho, sabe? Que lembra, assim, um gostinho da infância. E super saudável, né, doutora? Não fica tão doce, né? Por conta do chocolate amargo, do cacau, a gente botou menos adoçante também. Mas ficou bom. Aprovado. Doutora, eu quero saber se existe alguma pergunta que todo paciente devia de fazer para o médico, mas que não faz. Olha, uma pergunta que devia fazer pro médico, né? O que eu posso fazer de diferente para melhorar a minha condição? Porque geralmente eles chegam pedindo um remédio, uma solução mágica, mas acho que a pergunta deveria ser: qual que é a minha responsabilidade? O que eu posso fazer diferente para me sentir melhor? Eu queria saber também se teve alguma pergunta que você esperou que eu fosse fazer, algum tema, algum assunto que de repente eu não fiz, ou se tem alguma coisa ainda de mensagem pra gente deixar registrado. Olha, eu acho que você me perguntou bastante coisa. Eu acho que eu consegui trazer também, né, de uma forma geral, assim, a forma que eu penso, aquilo que eu aprendi na minha caminhada. Então, acho que tá bem completo. Acho que não faltou nada, não. Pra encerrar, a última pergunta, assim, pra gente fechar esse episódio com chave de ouro. Que mensagem você tem pra deixar pra quem está em casa nos assistindo e de repente tá um pouco desmotivado, se sentindo cansado? O que você teria de mensagem para dar para essas pessoas? Que a solução muitas vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa: o que eu faço mais? O que eu preciso fazer? Quem sabe seja descansar, quem sabe tirar um tempinho para você. Parar, se ouvir, silenciar, se reconectar com a natureza, se reconectar consigo mesmo, né? Ouvir a mensagem que você precisa ouvir, que Deus precisa falar para você. Então silencia, para um pouquinho com tudo isso que você ouviu, com tudo aquilo que você está pensando, ao invés de ficar buscando mais informação, silencia que as respostas já estão aí dentro. Para encerrar com chave de ouro, eu trouxe uma lembrancinha para você. Que gracinha, com meu nome, amei. Meu nomezinho aqui. Adorei meu presente com meu nome. É um mimo do programa, uma forma de agradecer pela participação, pela disponibilidade, pelo interesse, né, de prestigiar esse meu programa. Eu fico muito feliz com pessoas dessa qualidade para você tomar o seu café. Muito obrigada, adorei. Já tenho caneca para levar para o trabalho agora. Obrigado, viu, mais uma vez. Que Deus continue te abençoando grandemente. Você tem uma missão incrível de vida. A nós. Continue com esse programa maravilhoso também. Está iniciando, mas já iniciou com tudo. Né? Eu estava parabenizando a estrutura, o carinho, cada detalhe, como o Jean faz isso de forma impecável. Quem quiser entrar em contato com você, eu queria que você deixasse para o pessoal que nos assiste seu Instagram, seu contato, enfim. Como é que as pessoas contatam você? O Instagram acho que é um meio fácil de entrar em contato. Eu tenho 2 Instagrams. Um é o MED Integrativo e o Doutora Lígia Tereza. Então, MED Integrativo, MED Integrativo ou Doutora Lígia Tereza. E a gente pode deixar escrito aqui, vai ser um prazer. Lá tem o meu contato de WhatsApp, para quem quiser saber mais informações de consultas, de eventos, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Obrigado. E já fica o convite para vocês assistirem o nosso próximo episódio, que será com o cantor Eduardo Cardoso aqui na Fazenda Vamauri. Abraço, turminha do Discórdia. Tchau!